Eu me lembro, eu já falei aqui, eu como jovem, eu estou falando lá de 93, eu acho. Eu dirigi a campanha evangelizadora de loteamento Tabajara, lá em Olinda, e eu estava no terminal de ônibus de APE 15. Quem conhece Olinda é o terminal da APE 15. E quando eu estava esperando um autocarro para ir para o centro do Recife, lá no terminal, havia centenas de pessoas, eu encontrei um jovem que estava todo de branco assim. Eu vi que a gente metida com macumba, essas coisas, mas não sabia quem era. Era o enteado do Pai Edu. Quem conhece Recife, eu creio que já ouviu falar em Pai Edu. Pai Edu é o babalorixá de Pernambuco. Ele batizou Gilberto Gil lá nas águas do Capibaribe, lá no Candomblé, e vários outros famosos. E tem um palácio lá na Sé, em Olinda. Ele já morreu, mas ele estava preparando esse enteado dele para ser substituto dele. E eu não conhecia, aí eu evangelizei. Quando eu estou evangelizando, falando, o diabo pegou ele no meio do terminal. E ele caiu ali. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Ele se transformou em uma cobra. Se juntou todas as partes do corpo. E ele fazia assim, serpenteava. Eu disse: oxe, os ossos não quebram, não. De fato, assim, ele serpenteava. O pessoal se juntou, formou aquele círculo. Ele se levantava todo, assim, com a língua para fora. Era uma cobra escrita. E daqui a pouco o outro demônio pega ele, ele começa a estralar os dedos, estralava, que você escutava os ossos. E ele ficava assim, olhava para mim e disse: se eu pudesse, eu te estraçalhava. Eu quebrava cada parte do teu corpo. Eu despedaçava teus ossos. E o pessoal olhando assim, eu disse: disseste bem, se pudesse. Mas maior o que está comigo. Maior o que está na minha vida. E o sangue de Jesus, ele me protege de todo mal. E quando eu falo sangue, fale desse nome. E começou a gritar. E daqui a pouco, aí eu tome Jesus, tome o sangue dele, tome expulsar no nome de Jesus. De repente ele levantou e saiu correndo. Pense na multidão de pessoas que estavam lá no terminal. E ele saiu correndo assim, só que ele parou e virou, porque quando eu estava evangelizando ele, eu disse para ele que eu convidei ele para a igreja, um estudo que eu ia dar. Estava escalado, era a festa da campanha de 7ª RO Olinda, e eu estava escalado. Eu convidei para ele na quinta-feira, uma terça-feira, e quando ele estava correndo, ele paga e disse: quinta-feira eu vou lá, e eu vou lhe mostrar quem é o grande. E saiu correndo. Eu comigo: Jesus, para que eu disse, Jesus, que quinta-feira? Eu disse: eu e a minha boca. Olha, irmãos, aí foi o jejum e oração. Quarta, quinta, jejum e oração. E eu fui na quinta-feira para a 7ª RO em Olinda. E quando eu vou entrando, tinha, hoje é presbítero da igreja, mas na época era diácono, irmão Souza. E irmão Souza tinha uma mão, ele é cortador de cana daqueles, a mão dele vinha aqui no joelho e aberta assim. Eu disse: irmão Souza, está vindo fulano assim. O senhor não deixa ele entrar não, viu? O senhor segura ele aí e me chama que eu resolvo aqui fora, mas não deixa ele entrar na igreja não. Eu confesso que eu estava com medo. Jesus sabe. E eu pedi: irmão Souza, deixe comigo aqui, ele não entra. Eu já fiquei mais tranquilo, né? Eu entrei, dirigi o culto, cantei, li a palavra, os órgãos cantou. E deu 8 horas e ele não apareceu. Deu 8h20, aí eu comecei a dar o estudo. E dando estudo lá, na ausência, todo mundo é valente, né? Aí eu falei: irmãos, aí eu falei do que eu ocorrido na terça-feira. Encontrei o afilhado do Pai Edu. Ele disse que ia vir, mas aí não vem não, que aqui está fogo. Quando eu estou falando, a porta se abre e ele entra. E quando ele entra, eu tinha falado um bocado do que ele tinha feito. Eu segui, levei um susto assim. Eita, irmão, ele aí. Quando disse assim, os irmãos olharam assim. Aí Deus deu um grito no meu ouvido.
Deus, ele gritou e disse: covarde! Tu não sabes que eu sou Deus? Por que teme o homem? Mas, irmãos, eu estou falando, mas foi algo espiritual tão forte, que na hora eu abaixei a cabeça e eu disse: irmãos, eu quero confessar uma coisa. Eu pedi ao irmão Souza que não deixasse ele entrar, porque eu confesso, irmão, eu estava com medo, e se ele tivesse chegado, eu ia aqui para fora. E eu quero pedir perdão à igreja, porque como dirigente de culto, como obreiro, isso é uma vergonha. E Deus me disse que eu sou um covarde, mas eu quero pedir perdão à igreja. E tem uma coisa, fecha a porta aí, que agora tu entraste no caldeirão de Jeová. E quando eu disse assim, mas a igreja, aí entrou o fogo na igreja, e a igreja começou a dar glória. Eu disse: tu entraste no caldeirão de Jeová, e só sai agora daqui cozinhado. E quando a igreja pegou fogo, ele saltou: aqui tem fogo, aqui tem fogo. Eu disse: vai te queimar, e vai te cozinhar. E aí Jesus tomou conta do negócio, e traga ele para cá. E os irmãos trouxeram ele por lá: tem fogo, eu quero sair. Eu disse: sai nada, não mandei você entrar. Aí ele trouxe para frente, irmãos, foram meia hora, uma legião de demônios. Saía um, entrava outro, saía um. No último, depois de quase uns 40 minutos, ele cai no chão e chora. E eu pergunto a ele se ele queria aceitar Jesus, e ele faz sinal que sim. Aí que o fogo pegou, e nós oramos por ele. Jesus salvou, libertou e batizou com o Espírito Santo e com fogo. E ele começou a falar em línguas estranhas. E foi algo que marcante na nossa vida, quando ele se levanta, que ele olha para o chão, tem uma folha desse tamanho, uma folha de trevo. Essas folhas de trevo estavam no chão, e ele olhou e disse: meu trevo? E ele abriu a camisa assim, e era um trevo que ele tinha dentro do peito, que foi colocado em uma operação espiritual no PG. Quando a pessoa faz pacto para ser pai de santo ou mãe de santo, eles têm que ir para o PG, que é um quarto escuro lá, onde eles fazem oferecimento, sacrifício. São 7 dias com operação na cabeça, tudo. E foi implantado dentro do peito dele esse trevo. E na hora do fogo, Jesus salvou, limpou, lavou e tirou o trevo. Amém? E Deus assim o faz.